da medicina tá aqui, mas a gente passa tanta raiva da protagonista, dos personagens ali ao redor dela, que o tema da medicina meio que passa e a gente não vê, e aí piscou, perdeu. Um aviso nesse começo de vídeo é que eu consegui fazer o roteiro disso aqui, espetacular, sem spoilers, tá? Eu vou tratar dos temas, mas não vai estragar a leitura de ninguém. A Pediatra, da escritora Andrea Del Fuego. Eu começo completando a abertura desse vídeo porque eu comecei a me lembrar de quantas pessoas se sentiram tranquilas, se sentiram confiantes, até relaxaram quanto a sua segurança só porque estavam do lado de uma médica como a Cecília. Cecília é a protagonista dessa história, ela que conta a história também de um jeito muito seco, de um jeito muito indiferente. Acho que indiferença é a palavra que eu digo para essa história e para essa personagem. A gente já começa primeiro capítulo odiando ela, mas é gostoso passar as páginas e criticar a Cecília, de tentar estudar a Cecília. Ela já começa nos primeiros capítulos contando pra gente que ela é uma pediatra, ela trabalha como neonatologista. Eu entendi que eu não conhecia essa especialidade, mas eu entendi que é o trabalho logo durante o nascimento, durante o parto, pro bebê, pros primeiros anos de vida do bebê. Ela fica tratando daquele bebê até no máximo 2 anos de idade. Ela já coloca no primeiro capítulo que ela não gosta da profissão dela, ela não gosta, ela tem aversão a crianças, aversão a grávidas. E a gente já começa assim, tá, então vamos desmembrar essa personagem. Logo no começo também, uma coisa que me chamou a atenção, que vai também permanecer durante toda a história, é que ela vai se tornar amante nos primeiros capítulos, gente. Se tornar amante de um cara casado. Ela é casada também, o marido tá em depressão, ela só tá contando os dias pra se separar, contando os dias que ele melhore um pouco pra se separar. Ela trata ele com total indiferença, não se compadece do fato dele estar deprimido. Ela até menciona assim que meio que ela atrai a depressão nas pessoas que convivem ao lado dela. E ela vai se tornar amante nos primeiros capítulos de um rapaz. Primeiro passa raiva, é que ela se torna amante desse rapaz que também é casado. Não sei quem é pior, Celso, que é esse rapaz, ou ela, porque o pior de tudo deles se tornarem amante, de ser uma relação bem assim, por um desejo de sexo simplesmente, é que o rapaz, o Celso, ele leva a esposa para que a Cecília acompanhe o parto e participe do parto do primeiro filho dos dois, do Celso e da mulher. Que eu achei assim, nossa. Cecília tem uma empregada que é a Daisy, e Daisy e Cecília, é gostoso acompanhar na história as semelhanças em termos de ética e de moralidade que tem entre essas duas personagens, e o quanto que as atitudes delas vão ter repercussões de acordo com a classe social, porque Cecília é médica, é pediatra. Eu terminei de ler a Pediatra aqui da Andrea Del Fuego, cheia de perguntas, pensando que acho que esse livro dá pra fazer diversas discussões. E aí eu quebrei até, de certa forma, um protocolo. Eu tava pensando em falar de livros mais adiante aqui no canal, de pensar alguns livros que eu já li aqui que eu quero conversar, mas não deu pra esperar pra conversar de A Pediatra. Eu fiquei assim, ansiosa, ainda mais quando apareceram essas perguntas. O que acontece com Daisy não acontece com Cecília por conta da condição social que elas pertencem. Cecília é uma criminosa. E quanto à conduta da sua profissão, né? Cecília usa a concorrência até as últimas consequências. Cecília tem prazer em tratar crianças mal. Em tudo que Cecília faz, o que eu pensaria se fosse um homem fazer? Porque muita gente diz que Frodo já ia falhar na sua tarefa de destruir o anel.
Esse livro seria uma mistura de Euphoria com Grey's Anatomy. Gente, você está em um canal chamado Comparando Livros, então o papo aqui vai ser cheio de coisas assim pra gente pensar. Eu tava vendo, todas as referências que eu falar nesse vídeo vão estar no box de descrições desse mesmo vídeo no YouTube. Então eu tava vendo lá no Tumba do Balin, eles conversando sobre a percepção de mulheres em alguns filmes. Por exemplo, Cisne Negro, que é um filme que eu gosto muito. Não sei se vocês assistiram, que trata da história de uma bailarina que busca perfeição, busca ser a melhor naquilo que faz e sofre uma pressão psicológica muito grande quando ela vai ser a protagonista de uma companhia de teatro que vai apresentar o balé O Cisne Negro. E aí, como que tem normalmente mulheres, personagens femininas, elas acabam sendo relatadas de uma forma que vai beirar um pouco a loucura, e às vezes a gente tem uma gama muito maior de histórias parecidas com personagens masculinos que geralmente são tratados de um outro ponto de vista, como o caso do filme do Billy Elliot, que tem também um menino que quer ser bailarino, e a vibe é outra, né? Não é uma vibe flertando com a loucura, mas uma vibe de determinação, né? Ultrapassar barreiras e tal. E até aquele filme, esse eu não assisti, o Splash, que tem um cara que quer tocar bateria e também quer ter a perfeição. E eu acho que isso não combina mais do que poderia combinar com a pediatra, porque o tempo todo que eu ia passando os personagens aqui, principalmente a Cecília e a Daisy, eu fui buscando sempre me lembrar se eu ia sentir o que eu sentia se esses personagens fossem homens. A ética e a moral com certeza sim, né? Diga aqui no comentário se você não concorda. A moral não passa por gênero. A moral atravessa gênero. O que eu considero correto, o que eu considero aceitável, muda a depender de ser um homem ou de ser uma mulher. E não teve jeito, porque eu li a Pediatra no mesmo momento que eu tava lendo A Sociedade do Anel, entrando nesse Descobrindo Tolkien, que tem série aqui no canal. E Frodo, dentro dessa lógica de descobrir Tolkien e de trazer várias ideias com relação a uma história em que a gente vai pensar no nível de bondade e maldade, a Pediatra, assim, enquanto que aqui no Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, nesse primeiro livro, eu tô ainda num ambiente pensando as oscilações da bondade, da ajuda de pessoas. Parece que as oscilações aqui em A Pediatra estão mais no campo aqui da matéria, né? Parece que estão mais no campo. E aí, não necessariamente da maldade, eu não tô aqui no maniqueísmo, né? Mas na indiferença. Enquanto aqui o nível de discussão do que está certo e errado, que personagem fria é essa, tá no campo aqui, né? Natural. Tolkien, eu fui aprendendo, né? Dessa jornada junto com vocês aqui, compartilhando com vocês, que Tolkien a gente tem que pensar mais que num nível sobrenatural. E aí eu ficava uma leitura que me causou muita curiosidade, porque assim como eu tenho essa curiosidade de desvendar Merry, Pippin, Frodo, Gandalf, o Aragorn já apareceu aqui, o Elrond e seus objetivos assim de ordem superior, sabe? Cecília não, Cecília tá mais para o Estrangeiro do Caminho, porque não é o Estrangeiro do Caminho, mas Cecília beira assim o absurdo, sabe? Ela não tem de certa forma princípios ligados a algo talvez aí metafísico, vamos dizer assim. Por muitos momentos eu ficava pensando assim, poxa, será que só o sexo movimenta essa mulher? Não tem nada, até na própria carreira, não tem nada para se alçar na própria carreira e se manter o que já existe? Não é à toa que ela comenta muito que a depressão vai circulando quem está em volta dela, porque não tem motivação, nem no sentido do RH e nem no sentido talvez mais
profundo da palavra. Cecília chegaria ao ponto de matar por um motivo idiota? Não, porque Cecília, eu ia esperando até que ponto ela ia romper o limite, né? Porque Cecília não passa a medicação errada. Cecília, dentro do que ela acredita do que é uma medicina mais materialista, mais química, menos humanizada, Cecília, ela quer fazer o certo no trabalho dela, dentro dessa linha da química. Aquilo que foge dentro do que ela acredita, aquilo que é mais complexo, ela se preocupa não de uma forma sentimental, de se preocupar com aquele paciente, não, mas ela tem a conduta correta de mandar para o profissional que ela sabe que vai entender aquela situação mais complexa, né? Ela quer tratar o básico, e é porque ela não se importa muito com a profissão dela, não. Ela gosta muito de exercer essa profissão, mas ela vive e ela tem consciência do status que essa profissão traz para ela. E aí, especialmente para aqueles que já se aventuraram aqui no nosso Tolkien, no nosso professor, quando a gente pensa em amor, e eu tô falando aqui no amor, que é você que tá aqui no canal que já acompanha, eu não tô falando do amor erótico, tá? Esse amor aqui, talvez que pense de Cecília, não, da pediatra. É o amor nos vários níveis, né? A gente tem aquele amor de amizade, aquele amor que, até o amor erótico também, que precisa pelo menos de ter duas pessoas. Cecília vaga pela solidão, porque ainda que ela se relacione e vá construindo uma relação com algum personagem, não me via em nenhum momento que esse sentimento que ela nutria era o amor, era uma necessidade, era uma coisa estranha, mas o amor, e inclusive em alguns momentos existe a constatação disso também, né? Existe algo que, como não se busca nada, quando não se tem um sentido para a vida se torna crua realmente, se torna vazia. Agora, tem um ponto que eu não consegui avançar muito, eu sei que tem coisa aí, mas eu não consegui avançar e eu fiquei frustrada com relação a isso, e eu não vejo a hora de ter a discussão do Leia Mulheres. Eu já tô gravando esse vídeo, eu preciso gravar para ajudar vocês a quererem ler esse livro muito bom, que vai ter discussão no Leia Mulheres daqui de Salvador, sobre a pediatra, e tomara que eu vou levar, jogar lá, né, porque pra gente discutir, porque eu não consegui alcançar, e eu sei que tem coisa aí no diálogo que existe entre a questão da maternidade aqui com Cecília, que ela é avessa, né, no começo do livro ela é avessa à maternidade, só que esse ponto ele vai ser trabalhado em relação a um fato, que eu não vou dizer o que é para não estragar, que acontece com o pai dela. E é esse ponto que eu não alcancei, tá? Eu ficava tentando desvelar isso. Meu Deus, mas que relação tem aí? Que diálogo tem aí? Eu sei que tem alguma coisa, que as coisas acontecem muito no mesmo momento, né? Sobre esse tema da maternidade. E só ficou essa frustração, assim, limitação minha, não do livro. O livro eu achei excelente, mas também eu tô gravando muito animada com o final desse livro, que foi ontem. E eu termino esse vídeo, já que eu trouxe, não sei o que se passou na minha cabeça, mas eu trouxe Tolkien. Eu trouxe Tolkien para comparar Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, com a pediatra, que não tem nada a ver, tá? Os dois são ótimos nas ideias que eles se propõem. Mas vamos pensar na falha, que foi uma pergunta que eu fiz, a falha de Frodo e a falha de Cecília. Me veio isso. Existe uma falha nessa imunidade ao sentimento da maternidade, e assim como o lado do bem pode falhar com relação ao mal consumir aquele bem, que é a falha de Frodo, né? Que depois, se você gosta desse tema de nós falharmos, da falha humana e da falha do próprio bem e do mal em si, aí continua acompanhando o canal, que a gente conversa melhor, porque eu tô realmente tudo que eu leio eu tô relacionando com O Senhor dos Anéis, não tem jeito, né? Mas voltando à pediatra, fica aqui então, a gente se despede nesse vídeo, porque é incrível e é uma personagem que eu acho que dá muitas e muitas e muitas discussões. É a hora agora
de você que lê o livro, arrasar nos comentários. Você que não lê, me diga se você teve vontade de ler A Pediatra, acho que vale a pena. Você vai terminar a leitura assim, o quê? Dá até às vezes uma vontade, assim, dá uma sensação de que pode ser, acho que como é contemporâneo não, mas será que a escritora não quer continuar depois a história? Ficou alguma coisa em aberto ali, buscando a continuação, né? Enfim, eu acho que é isso. Deixa aqui nos comentários, a hora agora é de vocês. Obrigada por assistir, por compartilhar, por apoiar o canal e até o próximo vídeo.